quando se fala então de artigo, né? Teoricamente, artigo é fácil. Calma lá. Para você saber quais são os artigos, isso é fácil, realmente. Nós temos aí uma listinha pequenininha de artigos. Mas os artigos, eles estão amarrados a muita construção semântica e eles vão ligados a vários tipos de situações. Então, veja comigo agora aqui. Primeiro ponto importante. Vamos marcar aqui uma ideia bem relevante acerca dos artigos, tá? Os artigos, então, vou colocar artigo aqui no singular, aqui para ficar mais fácil. Olha só, o artigo, ele é uma classe variável. Então, o artigo, ele é uma classe variável, muito bem. E o artigo aqui, ó, o que que ele faz? O artigo, ele é como se fosse um guardião. Sabe quando você vê aquelas imagens assim do Palácio Real, com aqueles, né, guardas que ficam assim de prontidão sempre paradinhos? Imagine que esse é o artigo. Porque o artigo, ele sempre está antes do substantivo, ele sempre acompanha, ele exclusivamente existe para servir o substantivo, sempre. Ele não pode estar longe do substantivo, não pode vir numa frase sem, ele sempre tem que ter o substantivo como referência. Então, é assim, o artigo, a função dele principal ele acompanha um substantivo. Portanto, não é uma palavra aleatória, não é uma palavra que não tem importância. Tem sim. E ele vai aparecer em muitos momentos. E outro ponto importante, quando a gente for trabalhar noção de preposição e crase, você vai ter muitas vezes a palavra a, que pode ser preposição ou pronome. Então, você tem que ter muito claro, eu tenho ali um artigo. A base é assim, como ele acompanha sempre um substantivo, quer dizer que ele concorda com o substantivo, sempre, tá? Ele acompanha e ele também concorda, ele concorda com um substantivo. A função dele, então, é sempre estar ligado ao substantivo. Ele sempre vai estar junto a um substantivo e vai acompanhar e concordar com esse substantivo. E nós temos muitas vezes alguns momentos em que a presença do artigo ela é opcional, ou ela é obrigatória, ou a presença que determina significados. Então, não é assim, calma, nós temos alguns momentos em que é proibido também o uso do artigo. Então, veja aqui, existem várias situações de emprego do artigo. Então, não basta você só decorar quais são eles se você não entende como usar esses artigos. Agora, para a tela primeiro, vamos lá. Então, temos aí, classificação dos artigos, tá? Classificação deles, então, temos artigos definidos, que são eles os, as, as, né? Por exemplo, eu matei o animal, ele define, por isso que ele se chama de definido, e os indefinidos aqui, porque eles indefinem, que é uma, uns, umas. Eu matei um animal. Então, teoricamente, isso aqui é a minha regra básica de quais são os meus artigos. Para mim agora aqui. Então, acabou? Como regra, você tem basicamente isso. Mas nós temos uma carga muito importante de significado atribuída ao artigo. Um ponto importante também, o artigo, além de tudo isso, ele pode vir contraído, ele pode vir com outra palavra. Eu posso combinar o artigo com outras palavras ou então contraí-lo, tá? Exemplo aqui, vai comigo ali a tela. Por exemplo, se eu pegar aqui, a preposição a mais o artigo o. Isso aqui é minha preposição e aqui é o meu artigo. Eu formo aqui a palavra ao. E também posso fazer a mesma coisa com o a mais o a, só que nesse caso o que acontece? Aí eu vou ter a crase, porque eu tenho a preposição a aqui, mais o artigo a.
Ainda, se eu juntar aqui, ó, a preposição de mais o, eu vou ter a palavra do. A preposição em mais o, eu vou ter aqui no. A preposição por mais as, eu vou ter pelas. Então, nós temos essa combinação de artigos aqui, que desta combinação eu posso formar palavrinhas também, tá? Então, para mim, agora aqui. Atenção, por mais que eu tenha ali, por exemplo, a palavra do, você não vai perder nada. É apenas uma junção que nós fazemos. Então, por exemplo, aparecendo numa frase a palavra do, você tem que saber que é a junção de de mais o. Então, eu vou ter uma preposição ali, por exemplo, do carro. Então, eu tenho preposição e artigo. Ou seja, eu não perdi nada. As duas palavras ainda existem e elas estão ali marcadas ali naquele trecho. Tudo bem? Bom, em relação a regras, teoricamente é isso que você vai ter. A classificação dos artigos e para que eles servem de forma genérica. Mas nós temos, claro, circunstâncias em que eles podem ou não aparecer. E daí é que vem o entendimento de emprego. Vamos lá comigo. Quando eu falei para você, os editais geralmente de provas, o que eles trazem? Ah, não é assim, decore as classes gramaticais. Não é isso, não. É emprego de classes gramaticais ou emprego de classe de palavras. Quando se trata de emprego, não é para você decorar simplesmente o uso, é para você saber como usar na frase. Não é para decorar quais são eles, porque não vai cair na prova assim. Quais são os artigos definidos? Não vai cair na sua prova. Vai cair o quê? Para que serve aquele artigo, se eu posso flexioná-lo, se eu posso trocar, se eu posso omitir, se eu posso inserir um artigo. Então, o uso do artigo é que você tem que saber. E eu vou te mostrar isso agora. Então, vá até lá comigo aqui, ó. Veja, quando você tem o numeral ambos, tá? Aqui, ó, é obrigatório que você use o artigo depois do numeral. Então, veja, ambos os garotos. Posso falar ambos garotos? Não. É obrigatório que eu coloque ambos os garotos. O que eu não posso fazer, por exemplo, aqui, ó, é escrever assim, tá? Ó, ambos os dois, tá? Garotos. Por que eu não posso fazer isso? Porque a palavra ambos, ela já significa dois. Então, eu só posso escrever ambos os garotos, não posso colocar ambos os dois, mas ambos os garotos está correto. Tá, e tem ambas? Claro que sim. Posso escrever aqui também, ó. Ambas as garotas. Então, veja, quer dizer que depois da palavra ambos, então, deixa eu arrumar aqui um marca-texto. Quer dizer que depois da palavra ambos, é obrigatório que eu use artigo. Isso mesmo. E temos aqui o cujo, que é o contrário. Veja, aqui nós temos o pronome relativo cujo, cujos, cuja e cujas, não se emprega artigo. Então, se eu escrever a palavra assim, por exemplo, para você, uma frase assim, né? O pai, cujo o filho, errado, tá? Por quê? Quando eu falo pai cujo filho, não se usa artigo nunca, nunca, nunca. E a palavra cujo já está no masculino para concordar com filho. Se for escrever assim, ó, em vez de o pai cujo filho, colocasse filha. O pai cuja filha. Então, a palavra cujo, cujos e as flexões todas, o cujo ele concorda sempre com o que vem depois. Então, o cujo está no masculino, concorda com filho, e cuja concorda com filha. Então, quer dizer que nunca se usa artigo depois de cujo, cujos, cuja e cujas. Outro ponto importante. Nomes próprios admitem o artigo, outros não. Por exemplo, São Paulo, você não vai colocar o São Paulo. O Rio de Janeiro pode colocar. A Veneza, não. A Bahia, sim. Por exemplo, Portugal, você não vai colocar o Portugal, você fala apenas Portugal. Agora, Brasil, você pode falar o Brasil, tá? Isso é uma convenção,
Deixa eu só arrumar aqui. Isso é uma convenção que nós temos, tá? Então, por exemplo, a palavra Curitiba. Eu falo Curitiba. Então, Portugal é Portugal. Portugal tem tantos milhões de habitantes. Eu não falo o Portugal. Agora, Brasil, sim. O Brasil. Se eu for fazer um texto, eu coloco no Brasil. E se for falar Portugal, não falo no Portugal, eu falo em Portugal. Então, perceba que algumas palavras que são nomes de lugares admitem o artigo, outras não. Isso acontece muito. Não tem uma lista específica, mas vai escrever um texto, eu coloco em Portugal aconteceu isso, isso, isso. Agora, não vou colocar assim, em Brasil, pensa, assim, ó, em Brasil é comum a violência. No Brasil. Então, alguns nomes, eles admitem o artigo, outros nomes, não. Por isso que tem que ficar atento a isso. Quando você vai fazer, por exemplo, regras de emprego de artigo, nós temos lá aquela da crase. Sabe quando se fala de crase que vai para lugar? Quem vai a, volta a da, crase a. Quem vai a, volta a de, crase para quê? Então, você tem por essa regrinha. Porque nós temos alguns nomes de lugares que admitem artigo, outros não. Por exemplo, quem vai à França, volta da França. Então, eu posso colocar artigo antes de França, tá? Agora, quem vai a Curitiba, volta de Curitiba. Não falo da Curitiba. Então, quer dizer que esse subjetivo não admite artigo. Então, nós temos alguns nomes, alguns substantivos que são nomes de lugares que admitem e outros não admitem o artigo. E aqui você não tem uma lista específica, mas essa condição, ela existe com certeza. Para a tela de novo comigo. Aí temos também, quando é indicado no singular. Olha só que interessante, ó. O trabalho dignifica o homem. Veja, o trabalho dignifica o homem. Eu usei aqui o seguinte, qual trabalho? Eu não estou definindo que trabalho que é, tá? Eu estou falando da ação de trabalhar. Que homem? Uma espécie toda. Então, veja que nesse caso aqui, ó, a presença de o trabalho no singular e o homem, dessa forma que no singular aqui, ó, ele traz uma ideia de um todo, entenderam? Ele traz uma ideia de totalidade, ó, indica toda uma espécie no caso do homem, ou aqui, ó, não é um trabalho específico, é o trabalho, ou seja, a ação de trabalhar. Que homem? A espécie. Então, o homem aqui que ele fala é a espécie, o ser humano de uma forma geral. Então, quer dizer que nós temos isso sim, com certeza. Por exemplo, se eu pegar uma frase assim para você num texto, ó. A mulher precisa lutar pelos seus direitos. Quando eu falo a mulher precisa, eu estou falando o quê? Não de uma específica, mas de algo de todas elas. Não é de uma mulher específica aqui. E se eu pegar a mesma frase e colocar assim, ó, parecida. A mulher foi atacada por um ladrão. Veja, aqui já é diferente. Então, quando eu falo a mulher precisa lutar pelos seus direitos, estou falando de todas. Agora, a mulher foi atacada, é uma só. Isso que acontece, porque nós temos um contexto. Então, entenda, o contexto de uso, a situação comunicativa, ela vai determinar muito o significado que você tem ali. Então, a atenção redobrada para isso, para esse contexto aqui. Continuando. Quando temos nomes próprios, nome de pessoas mesmo. Então, por exemplo, aqui temos uso facultativo, ó. Cristina é a mais extrovertida. O Pedro é o xodó. Eu posso falar a Cristina e o Pedro. Por que acontece isso? Para mim agora, quando eu tenho Cristina que é o nome de uma pessoa, veja, Cristina ou a Cristina, eu tenho nome próprio. Lembre-se de que quando você tem um substantivo próprio, ele particulariza. Então, quando eu falo Pedro ou o Pedro, eu ainda estou particularizando com artigo ou sem artigo. Então, ele não tem a ideia de definir ou indefinir aqui, não faz isso.
Então, se eu coloco a Cristina ou só Cristina, tanto faz. Daí que vem, por exemplo, se você já está aí bem esperto, nós não temos um caso de crase em que o uso é opcional? Sim, quando? Antes de nome próprio feminino. Então, por exemplo, se eu tiver o nome de uma mulher, tá? Neste caso, por ser um nome próprio, que já por si só já particulariza, o artigo não é obrigatório. Então, nesse caso, Cristina, eu posso falar Cristina ou posso falar a Cristina. Então, eu posso escrever assim, ó. Entreguei os relatórios a Cristina com crase ou entreguei os relatórios a Cristina sem crase. Tanto faz. Por quê? A palavra Cristina não precisa de artigo. Então, se eu falo entreguei os relatórios a Cristina sem a crase, esse é só a preposição. Por quê? Porque eu tenho essa opção de uso facultativo do artigo quando eu tenho um nome próprio, um nome de pessoa mesmo, tá? Para a tela de novo aqui. Temos ainda alguns nomes que nós temos que só existe no plural, né? E eles têm o artigo ali, por exemplo, os maias, os incas, os astecas, temos lá os Estados Unidos. Eu não falo os Estados Unidos, eu tenho que falar os Estados Unidos, que eles só existem ali no plural mesmo, então tem que ser dessa maneira aqui. Continuando, temos ainda quando nós usamos, né, eu tenho o artigo aqui com o pronome todo ou toda, e aqui tem a ideia de totalidade. Quando aparece todo ou toda a e sem ele. Por exemplo, aqui, ó. Toda a classe parabenizou, ou seja, é a sala toda, tá? Ou a classe toda, ó. Toda a classe parabenizou, ou toda a sala, é a sala toda, a classe toda. Agora, toda a classe, qualquer classe, também é a mesma coisa que eu falar para você assim, ó. Todas as classes. Então, eu tenho uma ideia genérica. Quando eu falo toda a classe com esse aqui, eu tenho uma classe aqui. Toda classe são várias daí, tá? São várias, não sei quantas são. Então, é qualquer classe ou então todas as classes. Essa é uma ideia importante que nós temos aqui. Então, quer dizer que, nesse ponto, eu tenho sentidos diferentes. Ó, existe uma diferença de sentido aqui. Outra regrinha que você vai agora usar, que isso aqui é base para crase também, ó. Antes de possessivos, o artigo é facultativo. Então, veja só, eu posso falar assim, ó. Adoro o meu vestido ou adoro o meu vestido. Para mim agora aqui. Então, é daqui que vem aquela regra de que antes de possessivo feminino singular, a crase é opcional? Isso mesmo, tá? Então, aquela regrinha de crase, quando eu tenho lá minha, tua, sua, nossa e vossa, essa regra de emprego opcional, ela vem dessa regrinha aqui. Porque quando tem um possessivo, o artigo definido, ele não tem tanto poder assim. Por exemplo, eu vou você assim, você fala assim, a minha bolsa, de quem é a bolsa? Minha. Minha bolsa, de quem é a bolsa? Minha. Então, se eu falo a minha bolsa ou minha bolsa, ainda estou falando da minha bolsa, ela ainda é minha, com artigo ou sem artigo. Então, por isso que nesse caso, a regra de crase se apropria desta regrinha aqui do artigo para formar o caso opcional de emprego de crase. Então, quer dizer que apareceu um artigo e um pronome possessivo, saiba que o uso do artigo não é obrigatório. Nesse caso, não muda nem o sentido aqui. Continuando, temos ainda a ideia do artigo indefinido para indicar uma aproximação. Veja só, o máximo que ele deve ter é uns 20 anos. Ou seja, mais ou menos uns 20 anos. Eu tenho uma aproximação aqui, eu não sei. Pode ser que ele tenha 19, 21, 22, não sei, mas uns 20 anos é o quê? Mais ou menos essa idade aqui. Então, aqui é praticamente
trabalhando com uma ideia, um significado trazido pela presença desse artigo aqui. Continuando. E ainda o artigo pode substantivar, isso mesmo, ó. Não sei o porquê. Esse o aqui é um artigo e esse porquê é o quê? Nesta frase, ele se transforma em um substantivo. Interessante, né? Para mim agora aqui, quando você trabalha com o artigo, ele tem um poder de substantivar as palavras. Então, eu posso transformar uma palavra que não é substantivo em substantivo. Por exemplo, aqui, né? Com o passar do tempo. Então, quando eu coloco com o passar do tempo, esse o ali, o que ele faz? Ele vai substantivar a palavra passar, que antes era verbo, e na frase com o passar do tempo passa a ser um substantivo. Então, o artigo tem este poder de substantivar uma palavra. E pode ser qualquer uma. Então, eu posso também ter, por exemplo, a palavra, sei lá, uma conjunção. Olha só, na sua redação tem um porém. Quando eu falo tem um porém, tem alguma coisa que não está legal. Então, ali a palavra porém não é uma conjunção, se transformou em um substantivo. Tem um porém nessa sua redação aí. Um é artigo e o porém ali é uma palavra que foi substantivada. Então, veja o poder do artigo. Não é, como eu falei, não é só decorar quais são os definidos ou indefinidos. Tem que saber o uso deles, como eu emprego os artigos, para que eles servem. Isso você tem que saber com certeza. Fechou? Então, finalizamos aqui o artigo. Temos ainda agora, vamos falar um pouquinho então da interjeição. Aqui, ó. Interjeição aqui. Muito bem. A interjeição, coitadinha, tá? Por quê? Quase nunca é cobrada, quase nunca, nunca, nunca. Por quê? A interjeição, ela é uma classe invariável, ó. É uma classe... O que é uma classe invariável? Se a classe variável, ela possui flexão, ela concorda com outras classes, a invariável não, ela é neutra. E a interjeição, ela praticamente, você vai usá-la quando você quer expressar algo, tá? É para expressar, como se fosse expressar uma reação. Então, a interjeição, ela não tem, por exemplo, uma divisão, uma classificação, nada. A interjeição, você vai classificá-la pelo valor semântico que ela possui. Então, você vai sempre pensar assim, ó, para eu entender o que é uma interjeição, eu tenho que sempre dar uma atenção ao valor semântico que ela possui. E é pelo valor semântico que você vai classificar uma interjeição. Detalhe, temos palavras que podem se transformar em interjeições. E isso depende de um contexto. Outro detalhe também, palavras que nós usamos aí de baixo calão, os palavrões, também são interjeições. Porque são palavras que elas são usadas para expressar um sentimento. E nós temos palavras que podem sim se transformar em interjeições. Quer ver o exemplo aqui, ó? Veja a palavra aqui, por exemplo, a palavra nossa, tá? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Exemplo para você perceber isso melhor, ó. Nossa redação ficou ótima, tá? Beleza. Quando eu falo nossa redação ficou ótima, esse nossa aqui é um pronome possessivo. Nossa redação ficou ótima. Agora, vamos lá para outra estrutura aqui, ó. Se eu falar para você assim, nossa, que redação linda, que redação ótima. Vou colocar um ótimo aqui, então. Que redação ótima. Veja, esse nossa aqui já não é mais um pronome possessivo. Esse nossa aqui, ó, o que ele é nessa frase? Ele já é uma interjeição, porque ele expressa uma reação acerca do que foi, do que viu, do que aconteceu ali. Então, as interjeições são praticamente determinadas pelo valor semântico que elas possuem. Não tem subdivisão nenhuma, como em artigos, por exemplo. Simplesmente você sabe que a interjeição
vem carregada pelo valor semântico. Outro ponto importante, a interjeição, ela vai sempre vir pontuada, ou com um sinal aqui de exclamação, pode vir com uma vírgula, né? Também não tem problema nenhum, tá? Mas sempre vai ter um sinal de pontuação que a isole, porque ela é invariável, não concorda com ninguém, não se relaciona com outra palavra de forma específica. Ela vem neutra em relação a outras palavras. O que ela traz é um significado, mas ela sozinha não se relaciona com nenhuma outra palavra. Então, para a tela comigo agora, veja só. Então, interjeição aqui, como eu já falei, detalhe importante também aqui, ó. Veja, a interjeição, olha só, elas não possuem função sintática. Muito bem. Ou seja, elas não têm relação com os termos da oração, nenhum. Por isso, então, que a classificação delas se dá pelo valor semântico que elas possuem, tá? Então, olha que interessante. Aí vamos lá. Quais são eles, então? Temos vários, ó. Tem bastante aqui, mas vou destacar alguns para você aqui. Veja só comigo aqui. Deixa eu colocar aqui uma caneta. Veja só. Advertência. Cuidado, devagar, calma. Então, temos aqui vários tipos de palavras. Olha a palavra, por exemplo, aqui de animação. Coragem. A palavra coragem é um substantivo, mas nessa frase aqui se transforma em uma interjeição. Vamos é um verbo que se transforma em interjeição. Então, isso pode acontecer. Todas as palavras são o quê? Tirando aqui, por exemplo, o, a, e, as outras são simplesmente palavras que se transformam em interjeições. Veja, olha, atenção, são todas palavras que você vai acrescentando um significado. Então, veja aqui, ó, advertência, afugentamento, alegria ou satisfação, alívio, animação ou estímulo, aplauso ou aprovação, concordância, repulsa ou desaprovação, desejo ou intenção, desculpa. Temos aqui dor ou tristeza, dúvida ou incredulidade, espanto ou admiração, impaciência ou contrariedade, pedido de auxílio, chamamento, saudação ou invocação, silêncio, terror ou medo. Então, são vários tipos de estruturas. Olha que interessante aqui, ó. Veja que tem um sinal de exclamação e interrogação ao mesmo tempo. Outro aqui, ó. Valha-me Deus. Veja que eu tenho uma estrutura aqui, parece uma frase que se transformou em uma interjeição. Então, para mim agora aqui, várias estruturas podem se transformar em interjeições. Até uma frase inteira, tá? Quando você percebe que a frase vem carregada de sentido, de significado, de um valor semântico. Então, quando isso acontece, a frase vai ser marcada por uma interjeição, ou a palavra ou a expressão. Então, não tem segredo. Interjeição é uma palavra que ela vai praticamente expressar para você um significado. Fechando agora, então, vamos lá? Temos o seguinte, o artigo é uma classe variável, então artigo classe variável, maravilha aqui, ela acompanha um substantivo e concorda com um substantivo. E o artigo vem carregado de semântica, de usos diferentes, então entenda os usos do artigo, isso é importante que você entenda. E a interjeição, ela é uma classe invariável e é classificada pelo valor semântico que ela possui. Você não vai encontrar isso muito, às vezes, em provas de forma tão específica. Mas um texto pode ter uma interjeição, você pode, pela interjeição, entender um significado, compreender um texto, por exemplo. Então, entenda o que é uma interjeição, saiba como identificá-la e que quando ela aparece, ela vem carregada de significado, com certeza. Então, fechamos aqui, artigo, classe que parece simples, mas não é, porque ela também tem um peso semântico grande, e a interjeição, que é simples, sim, mas ela também vem carregada, com certeza, de um valor semântico.